Prazer, eu sou a Silvia do The News e estou recebendo a Camila e o Lucas para falar um pouco mais sobre gestão de pessoas aqui na Stone. Olá, meu nome é Lucas, sou gerente de produto aqui na Stone. Olá, meu nome é Camila, sou líder de produtos aqui na Stone. Camila, você acabou de apresentar um dos assuntos mais humanos de hoje, né, do evento, que é a gestão de pessoas. Então, foi subir no palco para falar de tecnologia, mas também, no fundo, tá falando sobre olhar para as pessoas, então cuidar da gente. Na verdade, a tecnologia ela existe para apoiar pessoas. A gente faz produto pensando em pessoas. Então, eu posso te dizer que é natural. Acho que o mais legal foi ir através de uma instituição financeira, onde a gente poderia olhar só para os workflows financeiros do cliente. E o mais legal desse produto do que a gente trouxe hoje é como a gente se põe como parceira do nosso cliente. E eu não olho apenas para o lado financeiro, sim para tudo que é uma dor hoje na vida dele, como eu me coloco como empresa parceira e resolvo as dores dele. Então, acho que esse foi o mais legal de levar hoje e mostrar para vocês. Bom, e Lucas e Camila, vocês trabalham numa área que mistura duas coisas complexas, né? Que são as pessoas, mas também tem a tecnologia envolvida. O que motiva a criar essas soluções para uma área que hoje, para muitos empreendedores, é quase como um pesadelo administrativo, se a gente for falar assim com todo o respeito da palavra? Acho que veio muito da complexidade que é esse tema no empreendedor brasileiro. Folha de pagamento é bem sensível e é também bem custoso. Hoje, folha, se não é o maior custo, é um dos maiores custos da empresa. Então, a gente vê uma oportunidade aqui de gerar um valor muito grande, né? Se é muito complexo e é muito custoso, é sinal que é importante para o nosso cliente. Então, acho que a motivação veio daí, dessa oportunidade de gerar um valor. Bom, a gente sabe que a Stone ela é pioneira nesse lançamento voltado para gestão de funcionários, né? Então, como essa solução funciona na prática, né? Explicar para quem está assistindo a gente quais problemas ela resolve e quais são os principais benefícios quando a gente olha para o empreendedor e no dia a dia dele. A gente quer resolver várias dores da gestão de funcionários do nosso cliente, mas hoje especialmente nós trouxemos 2 lançamentos. O primeiro dele que é a solução pioneira no mercado, que é o bate-ponto. O bate-ponto basicamente ele habilita a maquininha do nosso cliente num relógio de ponto. Então o funcionário consegue bater o ponto através de uma biometria facial e o cliente consegue olhar todos os pontos batidos através de um sistema de ponto. E o outro é o pagar salários, que o cliente pode também integrar ao bate-ponto e ter esses funcionários cadastrados na plataforma para poder fazer o pagamento de uma maneira muito rápida em um clique. Mas para não falar só de solução, vem muito dessa dor que o Lucas trouxe, de que é um processo complexo, digo que também burocrático, e existe um medo também de como é que o cliente fica em conformidade com a lei. Então, a gente conseguir dessas ferramentas na mão do nosso cliente é, de fato, conseguir resolver um pouco dessa dor e deixar simples o que pode parecer burocrático. Pode parecer complicado. Exatamente. E aí a gente olha que a Stone está sempre próxima do cliente, exatamente como você falou. Então, eu pergunto, e é importante para quem está nos escutando entender, se teve alguma história real, algum dado de alguma das pesquisas de vocês, enfim, da base de dados de vocês que inspiraram esse produto. Então, um caso que fez o time pensar, que fez vocês pensarem, bom, eu acho que eles merecem uma ferramenta para isso, eu acho que essa ferramenta vai resolver essa dor de cabeça deles. Eu tenho várias aqui, eu consigo responder bem. Bom, a gente falou com vários clientes, assim, e acho que teve um pouco de tudo. A gente teve clientes que anotavam num pedaço de papel, literalmente. Clientes que faziam controle por grupo de WhatsApp. Clientes que usavam aquele, acho que relógio antigo, acho que alguns vão lembrar, que você fazia aquele movimento de carimbar ali o papel. E isso, no final do mês, já era um trabalho muito grande. Então, imagina que são dezenas de funcionários, centenas de horas, e tudo isso vai para o contador para depois virar o pagamento de fato do salário. Esse processo é moroso, é manual, e é isso, enfim, a vontade de resolver e de simplificar esse processo também que o sistema acho que vem para resolver isso. Total. E só fazendo um complemento, a gente falou muito de pesquisa, a Stone está falando com o cliente o tempo todo. E toda vez que a gente fala quais são os top 3 dores ou gestão no seu negócio que você precisa fazer, funcionários é sempre o primeiro. Então não tem como o cliente estar sempre falando isso pra gente e a gente não olhar. E é justamente isso. O funcionário é sempre a primeira coisa que o cliente vai falar. E muitos dos donos de negócio, muitos dos empreendedores adoram vender, mas eles justamente travam quando é isso que você falou, quando é o trabalhador, né? Quando o assunto é folha, pagamento, ponto, CLT, enfim. Quais foram as dores mais recorrentes, né? Além de, sim, o que você falou, que vocês encontraram nesse processo de escuta? Então, o que mais vocês ouviram do empreendedor
que ele trazia para vocês como, cara, isso me atrapalha, eu não consigo me organizar nessa gestão de pessoas. Qual foi essa dor e, né, para vocês trazerem essa solução? Acho que veio muito da falta de controle e o receio pelo erro. Então, imagina, você fazer o cálculo de horas trabalhadas, horas extras, banco de horas, lançar atestados médicos. Tudo isso, a empresa pode ter só um funcionário. Ele tem que ser feito com muita diligência, de uma forma bem correta, para não acarretar em problemas trabalhistas. Então, a gente escutou muito dessa dor, que no final é uma falta de clareza. Então, é um processo que, independente do tamanho da empresa, ele tem que ser perfeito, né, para não gerar problema trabalhista. E aí você recorrer à ferramenta manual, enfim, você fica exposto a ter problemas como esse. Bom, Lucas, e talvez pode ter algum empreendedor nos escutando que tá com o pezinho atrás, que não quer dar espaço para usar essa ferramenta, mas conta pra gente, dá mesmo para confiar na ferramenta? Sim, ele pode confiar. O Bate-Ponto, ele é homologado e ele atende a principal portaria do Ministério do Trabalho, que é a 671. Então ele pode ficar confortável em estar usando uma solução em conformidade com as leis trabalhistas. E a gente tá falando de um assunto que mexe com a tecnologia, que acaba sendo um pouco delicado, né? Então, como é para vocês equilibrar a tecnologia e digamos, a sensibilidade humana nesse desenvolvimento de algo que tem o reconhecimento facial, por exemplo, na maquininha? A gente trabalhou para fazer isso de uma forma invisível. Então, no final do dia, o funcionário ele tá pouco preocupado em como aquele ponto vai ser processado. Ele só quer bater o ponto e poder trabalhar e receber seu salário certinho. E do outro lado, o empreendedor é a mesma coisa. Ele só quer que o funcionário tenha essa facilidade e que ele tenha garantia, que ele não tá pagando nem a mais e nem a menos o salário. Assim, acho que a palavra talvez seria a clareza e a confiança de que está pagando o devido. Então, hoje, o sistema de ponto, você bate o ponto assim com pouquíssimos segundos ali e o dono acompanha tudo em tempo real, simples para o funcionário e simples para o empreendedor. A gente trabalhou muito forte nisso de simplificar para o nosso cliente. Porque é muito isso, né? A gente olha para a gestão de pessoas, é algo do grande, é complexo. Como é que eu encaixo isso no meu negócio? Como é que eu gerencio isso? É muito burocrático. Então, houve uma preocupação genuína nossa de como simplificar a experiência para que o cliente se visse nela, para que ele conseguisse usar e entendesse que também era para ele. E vocês falaram sobre a folha de pagamento, a gente falou anteriormente. E como foi entender sobre a folha de pagamento no mercado, né? E decidir lançar o pagamento de salário? Por que isso nesse momento e por que usar isso aqui na Stone? A folha de pagamento é um produto que, querendo ou não, você vê nos grandes bancos, você vê... Não é um produto novo, mas o nosso grande diferencial realmente foi olhar para o pequeno, médio empreendedor e entender como que ele fazia esse processo no dia a dia e como a gente podia, de fato, simplificar. Então, o nosso produto, no fim do dia, ele é uma lista de nomes que o cliente coloca a chave Pix, insere o valor e faz o pagamento. Tão simples quanto. Então, foi muito legal ouvir de um cliente falar assim, isso é fácil para mim, nossa, no outro banco, eu precisava preencher uma planilha gigantesca com várias informações aqui, 3 informações eu pago. Então, ouvir o cliente nesse processo, construir o produto feito para ele, acho que foi o mais importante. E quando a gente fala de ponto, então principalmente o ponto facial, parece realmente algo super tecnológico, como eu falei, né? Junta a sensibilidade do ser humano, assim, da pessoa que tá por trás, mas também junta a tecnologia. E é muito simples para o usuário final quando a gente coloca em prática. Mas como foi para vocês o desafio de transformar isso, que é algo que pode ser muito complexo, em algo tão intuitivo, algo tão simples para o empreendedor? Bom, a gente poderia recorrer a ferramentas e hardwares diferentes, e a gente foi pela maquininha justamente pela simplicidade. É um hardware, né? Uma maquininha que ele está acostumado a lidar, Sim, que ele usa diariamente. ele já usa, ele já conhece, ele já é algo que ele é super familiar. Então, quando a gente colocou ali a experiência, foi super natural. A gente observou uma adesão muito alta deles. O principal era isso, olha, foi simples. Eu bati o ponto com alguns segundos. Aquilo ali no final do dia vai virar o salário pago da forma que deveria ser. Perfeito. E aí, quando a gente fala do resultado desse produto, então o resultado final, quando para vocês ele funciona de verdade? Então, quando o empreendedor economiza tempo, quando o funcionário se sente mais valorizado, ou quando o empreendedor para de sofrer com a burocracia de toda essa gestão do funcionário? Eu acredito que é quando a gente consegue, de fato, ver ele conseguindo automatizar essas tarefas do dia a dia, sobrando tempo para ele cuidar do que importa, que é aquela pessoa, é o funcionário dele.
Então, ele não está preocupado necessariamente em juntar todos os papéis que foram coletados de maneira manual para conseguir garantir que ele está em conformidade com a lei. A gente está economizando o tempo dele. E aí é sempre bom ouvir feedback, né? Então, essa é a nossa grande meta de sucesso. Então, ver o cliente voltando, ver o cliente usando. A gente tem uma taxa de churn, que é quando o cliente desiste de usar o produto, muito baixa. E a gente rodou uma pesquisa há pouco tempo perguntando quantos clientes ficariam desapontados em não ter o nosso produto. E foi muito boa a taxa de, pelo amor de Deus, não desliguem esse produto. Então, acho que isso diz um pouco pra gente da métrica de sucesso, além dessas métricas comuns de produto que a gente fala, é realmente ouvir o feedback do cliente de que estou tendo tempo para olhar para o meu negócio, para as pessoas e estou economizando esse tempo. Sim, gerindo o tempo melhor com o produto de vocês. E aí, quando a gente olha para conselhos, então conselhos de 2 especialistas que trouxeram todos os pontos de benefício que essa ferramenta tem, é uma dica para quem faz ainda o controle, né, do ponto, seja em papel ou numa planilha. Qual seria o primeiro passo para modernizar essa gestão de pessoas, essa gestão de funcionários, sem tomar um susto com a tecnologia ou, enfim, querer dar uns passos para trás? Qual seria o conselho de vocês? Olha, a gente fazer um pouco já o jabá do produto, né? Acho que é deixar o convite mesmo. A Stone está com condições, acho que imperdíveis para adesão do produto. O cliente não vai ter taxa de troca de maquininha e nem nada, ele vai conseguir fazer uma implantação muito simples, muito rápida. E o que a gente pode deixar, acho que é depoimento e relatos de alguns clientes. Então, a gente teve clientes com 1 unidade, 10 unidades, 20 unidades que conseguiram contratar e utilizar o produto em algumas horas. É simples, foi feito para ser fácil e adesão muito simplificada por ser um equipamento que ele já está acostumado. Então, acho que é esse convite de que ele pode simplificar, pode aumentar a confiança dele num processo que é tão sensível, e a Stone tá de portas abertas fazendo esse convite. Claramente o futuro da empresa aqui e de todas não é feita só de números, é de gente. A gente tem um claro exemplo disso com tudo que vocês trouxeram pra gente. Mas Camila, eu quero que você deixe uma mensagem final pro empreendedor que tá escutando a gente, pra quem tá assistindo a gente, que você diria pra ele que acha que a gestão de pessoas é só sobre folha, sobre ponto. Mostrar para ele que é muito mais do que isso, que é um facilitador também dentro da empresa dele, que traz mais confiança para o produto dele e também que cuidar do time pode ser um passo super importante olhando para o próximo ano. A gente que está com um pezinho aí em 2026, então para ele crescer e se organizar agora para o ano que está chegando. A gente entende que cuidar de pessoas é complexo e que não é fácil e que dá medo. Dá medo cuidar de gente, dá medo saber se você está em conformidade com a lei. E eu queria dizer que ele tem uma parceira aqui, que é a Stone. Eu até disse lá dentro, a gente tá só começando. Esses são os 2 primeiros produtos, mas a gente entende que é difícil. E vem outros produtos pela frente de como realmente ele mantém essa pessoa engajada na visão que ele quer, cuidando das pessoas, porque pra gente é muito importante cuidar das pessoas e vai ser muito natural apoiar ele a cuidar das pessoas dele. Então, acho que se eu posso deixar uma mensagem confie nos nossos produtos, acredite na gente. A gente quer muito ser a parceira desse pequeno, médio empreendedor, porque a gente entende que é complexo e a gente não quer deixar mais complexo, a gente quer simplificar. Perfeito. Muito obrigada, Lucas e Camila, por estarem aqui com a gente, por conversar um pouco mais sobre gestão de pessoas, o uso da tecnologia e como é importante. E muito obrigada para você que está nos assistindo.